E se eu dissesse que muito do que você acredita sobre o mundo, sobre você mesmo, pode ser uma ilusão? Todos nós crescemos dentro de uma caverna invisível, cercada por sombras que definem nossa percepção da realidade. Aceitamos padrões e verdades sem questionar. Mas será que estamos vendendo o mundo como ele realmente é? Platão, ele foi um filósofo. Não é considerado o pai, né? Você tem Tales, você tem Sócrates, mas Platão fez uma coisa muito importante. Ele foi quem fundou o que a gente chama de academia. Ele chamava. Academia era um título, mas hoje em dia, quando a gente fala academia, nós falamos de quê? Academia de ciências, academia de letras, academia de qualquer coisa. O que é uma academia? É uma instituição de ensino, não é isso? Então Platão fundou a academia. Se você não conhece nada de Platão, uma coisa você já deve ter ouvido falar. O mito da caverna. Então Platão ele descrevia o papel da filosofia, o papel do filósofo, com uma história. E ele criou uma tradição na academia. Você chegava e queria entrar na academia. Platão nos deixou uma metáfora poderosa para entender essa questão. O mito da caverna. Ele nos alerta sobre o perigo de viver aprisionado em uma realidade limitada e o desafio de despertar para a verdade. Neste vídeo, vamos explorar essa história em detalhes, revelar seu impacto em nosso desenvolvimento pessoal e, mais importante, entender como podemos escapar das correntes que nos mantêm presos. Você está pronto para enxergar além das sombras? Se você chegou até aqui, acredito que sim. Então siga comigo nessa travessia estoica. Agora imagine um grupo de pessoas que nasceram dentro de uma caverna escura, acorrentadas desde sempre. Elas não podem se mover nem virar a cabeça. Tudo o que conhecemos do mundo são sombras projetadas em uma parede à sua frente. Essas sombras vêm de objetos carregados por figuras que passam atrás delas, iluminadas por uma fogueira. Para os prisioneiros, essas sombras não são apenas imagens, são a única realidade existente. Eles dão nomes às formas, interpretam seus movimentos e constroem significados ao redor deles. Mas o que aconteceria se um deles fosse libertado? No início, ele sentiria dor ao se mover, seus olhos doeriam com a luz do fogo. Mas pouco a pouco, ele descobriu que tudo o que acreditava ser real era apenas um reflexo distorcido. Movido pela curiosidade, ele avançou para além da caverna. Ao sair, seria feito pelo brilho intenso do sol. Seus olhos, habituados à escuridão, têm dificuldade em enxergar. Mas conforme sua visão se ajustasse, ele veria um mundo vasto e repleto de núcleos. A realidade era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Tudo o que ele acreditava antes era uma ilusão. Depois de algum tempo explorando esse novo mundo, o prisioneiro entende que a realidade vai muito além das sombras da caverna. Ele vê montanhas, rios, animais e pessoas vivendo em plena liberdade. E então, percebe algo. Seus antigos companheiros ainda estão acorrentados na escuridão, vivendo uma mentira. Movido por um senso de dever, ele decide voltar. Quer libertá-los, mostrar-lhes o que viu, abrir seus olhos para a verdade. Mas, ao retornar à caverna, algo inesperado acontece. Seus olhos agora estão habituados à luz do sol. Ao entrar na escuridão, ele mal consegue enxergar. Cambaleia, sua voz soa fraca e sua explicação parece confusa. Os prisioneiros perceberam que ele é diferente e não entendem suas palavras. Para eles, ele enlouqueceu. Ele insistiu. O que vocês conhecem não é real. Existe um mundo lá fora cheio de luz, cores e vida. Mas eles riem. Isso é impossível, dizem. O único mundo que existe é este. Sua insistência começa a incomodar. Ele não é mais visto como um libertador, mas como uma ameaça. E para silenciá-lo de uma vez por todas, os prisioneiros decidem eliminá-lo. Afinal, algumas pessoas sabem as sombras da verdade. Agora pare e pense. Quantas vezes você já viu essa história acontecer na vida real? Quantas vezes alguém tentou trazer uma nova perspectiva e foi ignorado, ridicularizado ou até atacado por aqueles que preferem se agarrar ao que sempre acreditaram? A caverna simboliza a sociedade.
pois são limitantes, os sistemas que nos condicionaram desde cedo. Somos ensinados a aceitar certas verdades sem questioná-las. O medo de sair da zona de conforto nos mantém presos às sombras, sem perceber que há uma realidade muito maior além delas. O prisioneiro que se liberta representa aqueles que buscam conhecimento, questionam o mundo ao seu redor e desafiam o estado das coisas, a situação existente ou ao estado de coisas estabelecido. Mas toda mudança tem um preço. Ao tentar compartilhar suas descobertas, enfrente resistência. Muitas vezes, quem ousa enxergar além é tratado como louco, ingênuo ou até perigoso. Isso acontece com pensadores, cientistas, filósofos, e pode acontecer com você. Se você já tentou mudar sua mentalidade, melhorar sua vida ou adotar novos hábitos, deve ter notado que nem todos apoiam sua transformação. Algumas pessoas simplesmente não estão prontas para sair da caverna. A pergunta é: você está? O mito da caverna não é apenas uma metáfora filosófica, é um chamado à ação. Se queremos evoluir, precisamos considerar as correntes que nos prendem: medo, pensamentos limitantes, opiniões alheias. Tudo isso pode nos manter na escuridão, aceitando sombras como se fossem a realidade. A saída da caverna não é fácil. No início, a luz da verdade pode ser desconfortável. Questionar o que sempre acreditamos exige coragem. Mas é nesse processo que encontramos a liberdade. Como o prisioneiro que se libertou, nossa jornada começa quando buscamos olhar além das sombras e buscar o conhecimento real. Isso significa ler, estudar, refletir sobre nossas opiniões e, principalmente, estar interessado em mudar. Significa entender que nem todos aceitamos nosso crescimento e que algumas pessoas preferem permanecer na caverna, mas a decisão de seguir em frente, essa é nossa. Os grandes filósofos do estoicismo nos ensinam que a sabedoria vem da busca constante pelo conhecimento, da disciplina e do controle sobre nossas respostas. Você pode continuar escolhendo vivendo na ilusão, ou pode tomar as decisões da sua mente e enxergar o mundo como ele realmente é. E aí, Platão explica: o que é a caverna? É o mundo em que nós vivemos. Quem são os prisioneiros? O que são as correntes? Nossas crenças e preconceitos. O que são as sombras projetadas no mundo? O mundo de aparência em que vivemos. Quem é aquele que se liberta das correntes? O filósofo. Quem é que o liberta? A filosofia. O que é a luz? A luz da verdade. O que é o mundo iluminado pela luz? A realidade. Então, qual será a sua escolha? Vai continuar preso às sombras ou terá coragem de sair da caverna? A decisão está em suas mãos. A verdade pode ser desconfortável, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. Poucos têm coragem de encará-la. Se esse vídeo te fez refletir, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar essa travessia estoica filosófica. Nos próximos vídeos vamos ainda mais fundo. Você não vai querer ficar na caverna.